Vamos lá? Olha, a ideia do segundo painel é nós discutimos o mercado regulado de carbono, o voluntário regulado, tá? É uma conversa informal e nós vamos contar. Super legal a presença dele aqui, o deputado Aliel Machado, que é o relator do PL de mercado regulado na Câmara. Deputado, por favor, seja bem-vindo. Muito prazer. Tudo bem? Fica à vontade, se escolha. A ideia, eu vou convidar Cadê o Ludovino? Ah, está ali. Entra o Ludovino. Ludovino Lopes, nosso advogado, um dos maiores especialistas nessa área de natureza, com questionamento de mercado de carbono, de regulação, etc. E eu vou convidar também... quem está aqui pelo mercado voluntário? Tem um... Aí você... claro. Vamos embora, que nós vamos conversar agora sobre o mercado regulado, mas eu pedi, e eu vou explicar por que eu pedi, tá, que a gente tivesse uma conversa também, uma abertura disso, falando sobre o mercado voluntário. E a conexão, o Brasil vai ter os dois mercados. Como é que isso conversa? Como é que isso dialoga em função do que está colocado hoje e das trajetórias de desenvolvimento do país alinhados com essa perspectiva de economia de baixo carbono e também de discussão do engajamento do setor privado. São coisas distintas, a importância da regulação, a ideia aqui na dinâmica, e a B3, junto com outras empresas privadas e o próprio BNDES, agora eu estou com o chapéu de conselheira do BNDES, estou com esse chapéu aqui, tá? Eu tenho uma cabeça só, mas tenho uma chapelaria enorme. O meu papel agora é conselheira do BNDES. A gente está discutindo exatamente, criamos essa iniciativa brasileira para o mercado de carbono voluntário com a questão da integridade dos créditos emitidos no Brasil. E acho que a B3 está aqui conosco, vai falar um pouco sobre essa discussão de integridade. Acho que o kickoff é com você. Tá? É apenas um flash de como é que o mercado voluntário está vindo. Essa experiência que a gente tem de sucesso em torno dos CBIOS, por exemplo, associada aos biocombustíveis, que a gente colocou lá atrás, no Acordo de Paris, tá, dentro da NDC do Brasil. Eu me lembro o pessoal da Única celebrando, falando assim, deu certo, depois, quando o presidente Temer regulou isso. Tá? E, mais do que isso, a demanda que nós temos no mundo de serviços de captura de carbono, tá? Ordens de 6... Eu não gosto muito das estatísticas, algo de 6 a 13. Eu, como uma pessoa que faz... Toda a minha área de formação é na área de energia, de 6 a 13 é um intervalo muito amplo de demanda de captura. 6 a 3 gigatoneladas de carbono, eu falei, pô, dobra. Mas, de qualquer maneira, temos aí uma perspectiva de captura de carbono importante no mundo e, obviamente, a discussão que existe sobre crédito de carbono em países em desenvolvimento, crédito de carbono nos países desenvolvidos. A observação aqui, de fundo, é que não tem como a gente chegar na COP30 e o Brasil liderando se o Brasil não buscar mais espaço para financiamento em países em desenvolvimento. E isso é além de BRICS+. Tá? A discussão estratégica, geopolítica, é isso. Nós teremos que viabilizar, como país, tá, espaços para financiamento em países em desenvolvimento. Isso significa, do ponto de vista geopolítico, uma reaproximação da América Latina e da África, tá? E uma recolocação dos interesses com a Ásia. Essa é a dimensão geopolítica da presidência do Brasil na COP, que ninguém fala, vocês não têm muita noção de como é que as coisas se conectam. E a importância do setor privado brasileiro, o setor financeiro brasileiro, entenderem como é que nós temos um papel de regulação, de investimento, mas, essencialmente, deputado, de regras claras. Não adianta inventar conceitos que são inaplicáveis. Não adianta. Olha, eu sou tombada pelo patrimônio ambiental, eu tenho 35 anos nessa área. E acho que, em toda a minha experiência, ou a regra é muito clara e a gente tem uma visão de onde a gente vai chegar step by step, ou se tornar muito complexo o processo, não vem. Até porque nós mesmos não vamos conseguir traduzir. Tá? Por outro lado, no mercado voluntário, também tem que saber como é que a gente quer avançar. E não pode ser algo do voluntário e do regulado com certificações que possam ser questionáveis. Independentemente dos interesses todos legítimos de investidores, etc., etc.,
O processo, a integridade, o conceito de integridade, nós fizemos uma conversa aqui nessa COP privada e trouxemos quem está cuidando de integridade. Quer dizer, o Movimento Internacional de Integridade Voluntária, eu vou jantar hoje com a Rachel Kite, que é minha amiga pessoal, o pessoal do PNUD, que lançou o novo relatório mostrando como é que se discute integridade no mundo em desenvolvimento, e o Brasil vai querer ter certificação tropical, jabuticaba, eu não entro nesse mérito. Tem que entender como é que funciona no mundo. Porque, senão, a regrinha que tem que captar dinheiro, né, porque nós estamos falando de business, tem que ter taxa de retorno, não é isso? Não é isso? Para colocar dinheiro, tem que ter taxa de retorno. Tem taxa de retorno, tem que ter competitividade. Tem que ter competitividade, tem que ter alocar subsídios corretos. Né? É assim que o mundo... Todo mundo fala, vamos colocar dinheiro no setor privado, mas o dinheiro é do setor privado, não é meu. E como é que eu faço a B3 funcionar? 10. Então, esses debates são os debates do dia seguinte. E aí, a ideia aqui é que a gente abra com a B3, passe para o deputado vai nos explicar essa Disney World que ele frequenta hoje, mercado de carbono, entendeu? E, depois disso, eu vou abrir para perguntas e respostas com os primeiros comentários do Ludovino, que trabalha nessa parte de segurança jurídica de investimentos, exatamente na discussão de carbono. O Brasil não pode errar, deixa eu dizer isso claramente. A gente não tem o direito de errar por causa da expectativa do mundo em relação ao Brasil. E também de entender como é que a gente vai valorar, ter a oportunidade de mudar o patamar de valor do carbono no Brasil. Tá? Porque a gente sabe que é dura a vida, né? Não tem charme, a Amazônia é um charme, a Mata Atlântica é um charme, mas o único verde que eu vi até hoje que interessa é o do dólar. Tá? No mundo real, nos 50 tons de verde, o do dólar conta. Então, eu não sei como é que você está de agenda, se o senhor quer falar primeiro. Eu queria pedir licença, senhora. Por favor, se quiser falar primeiro, não sei como é que está a agenda, e depois a gente comenta. Como atrasou um pouquinho o painel, eu tenho um painel agora às 10h30, e é meio que um 5 contra 1 lá no stand do Brasil. Mas eu tenho que me deslocar para lá, até para não atrapalhar o compromisso feito lá também. Então, se eu puder fazer... Por favor. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra, ministra Isabela, estar ao seu lado. Eu já lhe acompanho há muitos anos. Eu estou no 3º mandato como deputado federal e acompanhei o seu trabalho institucional e a continuidade do seu trabalho fora do Ministério. É uma alegria, uma honra estar aqui ao seu lado. Eu sou do Partido Verde, do Estado do Paraná, e faz cerca de 40 dias que eu assumi a responsabilidade dessa relatoria. Menos tempo ainda se considerar que, quando chegou à Câmara dos Deputados, o projeto foi feito a nomeação de 2 relatores, separando o voluntário do regulado, o que para mim não fazia muito sentido, até porque a gente está tratando do mesmo assunto e eles se transacionam um com o outro. Então, a gente conversou com o presidente Arthur e ele decidiu pelo apensamento e nós ficamos com a totalidade do projeto. E eu estou com ele nessa totalidade há cerca de 20 dias. Ou seja, pela complexidade do assunto, a necessidade de ouvir todos os setores, a necessidade do aprimoramento do texto que veio do Senado e dos diversos projetos que foram apresentados na Câmara, nós estabelecemos um caminho, primeiro, de ouvir. Ouvir porque todos os agentes envolvidos nesse processo têm os seus interesses, que são legítimos. O setor privado, o setor governamental, os diferentes setores privados. E eu tenho a missão de construir um texto que traga, primeiramente, como a ministra falou, integridade, que traga transparência, que siga os princípios definidos pela ONU e que não torne um problema aquilo que é um ativo que o Brasil tem em relação ao momento que nós estamos vivendo. Pois bem, conhecendo os números e a realidade que nós temos em relação ao Brasil, nós começamos a trabalhar o relatório que ainda não tem nenhuma versão publicada, ou seja, ele está em constante construção. Algumas mudanças bem cruciais e importantes. Retirar qualquer possibilidade do projeto ficar sob guarda de governo. O projeto que nós estamos tratando do mercado de carbono tem que ser um projeto de Estado. E um projeto de Estado tem que trazer previsibilidade, segurança jurídica, tem que trazer clareza para o investidor e tem que cumprir o seu papel fundamental e principal, o cumprimento das nossas metas
para que o Brasil não seja penalizado, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Esse é um assunto que entrelaça os dois principais assuntos do nosso país, a agenda econômica com a agenda ambiental. Ambos são fundamentais para a subsistência humana. E quando nós estamos falando de agenda econômica e agenda ambiental, nós estamos falando também do principal desafio que nós temos no nosso país ainda, que é o combate à desigualdade. Pois são as pessoas mais simples e mais pobres que são as mais afetadas pela agenda ambiental equivocada, pela agenda econômica equivocada. Dito isso, eu respeito muito o princípio determinado pela própria ONU, que remete à legislação de cada país o cumprimento da sua Constituição e da sua lei. E é por isso que eu estou fazendo definições de conceitos bem claros, seguindo não o que eu penso, o que eu acredito, mas seguindo a Constituição brasileira, no que diz respeito a direitos de propriedade, no que diz respeito aos cumprimentos da legislação federal. E nesse caso, do projeto que nós estamos trabalhando, um debate que está acontecendo, inclusive nós vamos ter uma conversa informal depois, né, professor? Um debate sobre os conceitos de rede, que é algo muito importante. As definições que vêm desde Varsóvia, que foram colocadas dentro do Acordo de Paris, a separação do mercado e não mercado, e a importância que nós temos nas duas frentes. É importante dizer que o mercado de carbono voluntário no Brasil tem um potencial gigantesco. E que, como a ministra falou na fala anterior, como ela disse anteriormente, nós estamos falando de business aqui. E a árvore de pé tem que valer dinheiro. E esse dinheiro tem que remunerar porque a disputa se torna de mercado. Porque antes dessa disputa de mercado, a pauta ambiental já foi vencida, no sentido de que ela não conseguiu atingir os seus objetivos com todos os alertas, com todas as ações, e é por isso que se criou um novo mecanismo capaz, que a gente espera que seja capaz de cumprir com as ações para que a gente tenha uma diminuição dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o mercado regulado de carbono no Brasil está acontecendo por causa do CBAM. Acredito que a agricultura comete um equívoco, não adentrando no mercado regulado pelos ativos possíveis que ela pode captar, pela capacidade da nossa Embrapa, pela situação da nossa agropecuária e da nossa pecuária especificamente. E a gente tem feito um debate sobre isso. E os setores que hoje, na própria indústria, defendem a entrada no mercado são setores que, depois da precificação, entenderam de que nós não vivemos numa ilha, que nós temos um ativo ambiental forte, que nós temos as nossas florestas, mas que nós não vivemos numa ilha e que essa não é mais uma pauta só ambiental, ela é uma pauta econômica na veia. E o nosso mercado regulado vai ter, a partir do texto que nós estamos construindo, essa previsibilidade, uma substância de governo dentro do aspecto administrativo, que define bem o que é fazenda e o que é meio ambiente, que define bem esse acompanhamento no que diz respeito à proteção da floresta. E o tempo é escasso, eu até gostaria, eu vou voltar aqui, vou rápido lá, faço uma fala por causa do horário, vou voltar aqui, estou à disposição para conversar com todos. Mas é muito importante nós entendermos, e aí, ministra, é uma coisa que eu tenho percebido bastante, a ganância pelo dinheiro. Ela é natural, acontece, é normal, mas nós não podemos ter um mercado regulado que tem uma visão predatória, arrecadatória, não é essa a função. Nós estamos garantindo no projeto, assim como acontece nos demais países com mercado regulado, um sistema que financia o próprio sistema. A ideia é a mudança, a transição energética. E do outro lado, no mercado voluntário, eu sei que há uma preocupação muito grande, e ela é correta, essa preocupação com a dupla contagem, com as ações governamentais, mas quando você começa um mercado regulado, você tem que separar os atores. Primeiro, aquilo que foi construído com sucesso tem as mãos da ministra, mas fundo da Amazônia, arrecadação, transação entre países 6,8 não é mercado de carbono. E ele não pode ser confundido como tal
que consiga, nesse aspecto, prejudicar o ativo do mercado de carbono no Brasil. E ter um mercado de carbono de sucesso dentro do setor, dentro do mercado voluntário, primeiramente é a integridade. E a integridade começa por onde? Primeiramente, respeitando a legislação brasileira, a Constituição brasileira, o direito de propriedade. Quando a gente critica o intermediador, a gente critica o outro, mas muitas vezes quer se fazer como tal. Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos colocar um projeto que garanta, a partir da Constituição brasileira e das leis federais, a integridade total das ações que envolvem o nosso mercado, dando garantia àqueles, até porque o próprio mercado voluntário, diferentemente das ações governamentais, ele tem que ter a sua certificação, ele tem que ter o compromisso de quem está comprando, porque quem está comprando tem que querer comprar algo que tenha credibilidade. E nós não podemos criar um instrumento dentro do mercado voluntário que faça com que o mercado voluntário deixe de ser voluntário. O mercado voluntário, por si só, se regula pelo mercado. Se você colocar empecilho, ou você querer colocar ações administrativas, governamentais, que controlem, que comandem, que subtraiam, que sejam donas daquilo que não é delas, por si só você pode colocar um ativo que prejudique o andamento do mercado. Eu repito aqui, ministro, eu sou do Partido Verde, tenho 100% das minhas votações e uma preocupação muito grande, verdadeiramente, com isso, esse compromisso, e sei da importância e do momento que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos construindo um relatório que não tenha tanta pressa ao ponto de atropelar questões fundamentais e de não compreender a complexidade do assunto e de que o Brasil não é uma ilha, que a gente não pode errar, bem como sabemos que não dá para esperar mais. O Brasil está atrasado no que diz respeito a essa possibilidade, a esse ativo que pode se tornar um passivo, um problema grave pelo momento que nós estamos vivendo. Em síntese é isso, o relatório está em construção, eu ouvi muitos elogios e muitas críticas, algumas questões que nós estávamos debatendo. Então está bem, se está com crítica e elogio, está bem. Eu sempre digo isso, eu ouvi críticas e elogios, mas as críticas tudo bem, ela faz com que nós tenhamos a possibilidade de melhorar dentro do possível, porque as críticas são acompanhadas dos interesses. E os elogios que eles não aconteçam ainda, esperem o relatório oficial. Deputado, eu quero lhe agradecer, talvez, o senhor, sei que o senhor vai e volta, né, meio pendular, mas está ferrado, porque é longe para caramba aqui. Eu gostaria só que o senhor, 5 minutos... Uma pergunta, duas, eu gostaria que estou à disposição. a B3 falasse 2 minutos e o Ludovino colocasse 3 questões para o senhor, só para ficar no imaginário. E aí a gente vai continuar a conversa aqui com vocês, tá? Porque acho que tem aqui um canal. Primeiro, conte comigo, que eu puder ajudar. Estou à sua disposição, embora eu não fique em Brasília, mas, obviamente, pelo menos para tocar tambor eu farei, tá bom? Mas vamos lá, coloque 2 coisas. Como é que a gente está vendo? Bom que o senhor separa os 2 mercados, mas tem que ter um bridge, tem que ter uma lógica. Me preocupa, por exemplo, os governadores anunciando agora que vão vender seus créditos, tá? Dentro do sistema Red Plus, e sem nenhuma coordenação de país. Assim, quer dizer, isso tem um problema de coordenação na política nacional de clima. É evidente que está acontecendo algum problema. Então, eu acabei de receber aqui, está todo mundo escrevendo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não sou mais ministra. É ótimo, entendeu? Mas, assim, só se o senhor me der 5 minutos para que as pessoas possam aumentar e alguém levante uma pergunta que o senhor ficar com ela na cabeça. E quem tiver... É lá no Pavilhão do Brasil? Deixa que eu vou ligar lá, dou uma ordem. Espera aí. Obrigado. Tá então está resolvido. Quem está conduzindo lá? O senhor vai para o pavilhão com quem? O embaixador e o Rajão. Tá. O Raoni? Isso. Ah, deixa comigo. Conversem aqui. Espera aí. É bom ter a ministra, né? É o André Correia? O André está acompanhando também, mas o Rajão está no comando. Isso. Tá, deixa que eu resolvo. Espera aí. 1 minuto. Aí eu be back. Continue aí. Bom, então vamos lá. Gente, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu vou começar dizendo que eu gosto muito do Brasil. Eu sei que eu vou chover no molhado aqui, todos vocês sabem do tamanho, do potencial que o Brasil tem, tanto em termos de capital natural quanto capital humano. Mas eu queria começar assim, dessa forma, e vou fundamentar de por que eu penso assim. Eu também penso de uma forma
minha forma de pensar é parecida com a da Isabela, com a do Aloysio. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme no Brasil. Então, o desafio é chegar em net zero, se esse é o desafio, né, em 2050, são 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente que a gente, seres humanos, emitimos, aproximadamente. Tá? Varia conforme a fonte, mas é mais ou menos isso. Então, claro que a transição energética tem um papel fundamental, e eu queria ressaltar isso, que a gente vai precisar usar tudo que a gente tem disponível para alcançar esse objetivo, inclusive mercados de carbono. Então, tendo esse contexto, o volume de investimento é coisa de centenas de trilhões de dólares, e essas são as estimativas. Vai variar, de novo, com a fonte que você escolher, mas é dessa ordem de grandeza, o que seria alguns trilhões de dólares por ano. Existe, eu acho que cada vez mais um entendimento de investidores e de asset owners no mundo inteiro da importância desse tema da resiliência. Então, o que eu recebo de investidores são, dentro do I, do S e do G, né, dentro do environment, você tem diversos aspectos, mas clima é um deles. Tem água, tem economia circular, floresta, enfim, mas vamos resumir assim. Social, como fazer a transição sem deixar a paz da sociedade para trás, e governança. Aí vai ter vários aspectos de governança, mas especialmente conselheiros, board members, quem são, por que está lá e como ajuda as organizações a enfrentar esses desafios. Eu não vou parar aqui, é só para dar o contexto. Se vocês quiserem, a gente conversa no café sobre isso. Mas essa é a preocupação de investidores. Então, até onde eu consigo chegar, existe capital. Né? Existe capital significativo procurando oportunidades. E, obviamente, o Brasil tem uma oportunidade de ser mais, vou colocar, mais proativo, vou colocar dessa forma. Então, o Brasil deve estar com um GDP, um PIB anual de 1,6, 1,7 trilhões de dólares, coisa dessa ordem de grandeza. Essa nova economia poderia ser centenas de bilhões de dólares adicionais, né, à economia atual. Então, não é produzir menos, é produzir mais. Então, pega tudo que a gente faz hoje, mais emprego, renda, qualidade de vida, tudo isso adicional. Acho que isso é um dado importante e é baseado em dados científicos. Vocês podem encontrar isso no website da iniciativa, que eu vou falar em outros lugares. Então, dentro desses centenas de bilhões de dólares, mercados voluntários de carbono poderiam ser algumas, potencialmente, dezenas de bilhões de dólares. Né? Então, é significativo e traria um benefício para comunidades, né, no Brasil todo. Então, hoje, a produção de crédito de carbono, perto desse potencial, que poderia ser alguns gigatons, a estimativa da iniciativa é de algo em torno de até 2 bilhões de toneladas ano de crédito de carbono voluntário. Né? Então, é significativo. Tá? Isso sem falar em wind power, solar power, green hydrogen, green metals. Existe toda uma economia, mas mercado de carbono, para mim, é um assunto importante dentro de um tema maior, que é carbon pricing. Tá? Então, a importância de você ter mais informação, mais dados, para tomar melhores decisões. Tá? Eu não vou parar, que eu já estou me estendendo, mas eu queria falar um pouco da iniciativa. Então, a iniciativa foi criada pela B3, pelo BNDES e empresas, né, para tentar entender quais são os problemas, quais são os bottlenecks e como que a gente pode, juntos, aumentar ou destravar esse mercado. Então, essa foi a ideia do começo da iniciativa, entender quais são esses desafios. Integridade é um deles. Né? Esse é um dos maiores problemas para o mercado voluntário de carbono, especialmente para o Brasil. Então, o que a gente tem no horizonte? Tem vários temas, vários projetos, mas um deles é a criação de repositório de dados. Já está em andamento, a gente tem um MVP. O que tem nesse repositório? Além dos dados da Verra, que vão ser, por exemplo, estou citando a Verra, mas é um dos estándares que a gente tem. Né? Você vai ter lá
for no website deles, vai encontrar o nome do projeto, desenvolvedor, tipo do projeto, créditos emitidos, localização do projeto, etc. O que a gente vai ter na plataforma, a gente gostaria de ter muito mais. Então, ter propriedade, área, localização no mapa, licenças e legal assessment, né? Eu estou citando alguns. A gente tem uma lista de dados que a gente gostaria de ter, o que precisa ter, dados adicionais, porque isso traz transparência, né? Isso traz integridade. A gente dá traceability, então você, como comprador, tem acesso à informação, consegue decidir, tomar melhores decisões com esse tipo de dado, com esse tipo de serviço, né? Então, é uma plataforma para o Brasil, né? Não tem a intenção de ser extremamente lucrativa, apenas o suficiente para fazer a manutenção da plataforma e fazer os upgrades, fazer o que for necessário. Então, essa é uma frente. A outra frente é a formação de um conselho para o mercado voluntário de carbono. Também é uma iniciativa do mercado. Então, trazer diversos stakeholders para poder ajudar a crescer esse mercado. Eu acho que o deputado trouxe pontos muito importantes. É importante que a gente... E esses são os dois temas que eu vou deixar, eu já vou parar aqui, mas é importante que a gente consiga avançar com esse mercado para o Brasil. O Brasil tem um potencial enorme de ser algo em torno de 15% a 20% do mercado mundial. Um supplier, talvez o maior supplier. Se você pegar a linha do Equador, todos os países ali, então, Brasil, Congo, Gabon, Indonésia, são todos grandes carbon sinks, mas o Brasil é potencialmente o maior carbon sink, né? Então, é um potencial grande, e eu ainda acho que mercados voluntários de carbono são um dos melhores instrumentos que a gente tem para poder fazer essa movimentação de capital de países, vou chamar desenvolvidos, apesar de eu não gostar muito dessas denominações, para países e para economias emergentes, tá? Então, por que eu acho isso? Porque eu ainda acredito na força dos mercados, na transparência, liquidez, segurança. Então, como uma bolsa, né? Bom, qual o papel da bolsa? Tem vários. De uma forma simples, facilitar o fluxo de capital sustentável em escala, isso é importante, para essas oportunidades. Então, o que eu gostaria de ver esse mercado florescer? Você ter um mercado que a gente chama de spot, ter futuros, ter derivativos, ter market makers, formar um mercado que você tenha grandes volumes de capital movimentando, porque eu acredito que isso é benéfico para todos os players, inclusive desenvolvedores de projetos, comunidades, investidores. Então, você integra na economia esses projetos. Então, esses dois pontos, a integridade, o outro, a importância de a gente mobilizar, como a Isabela tinha dito anteriormente, investidores nacionais, grandes instituições, quanto investidores internacionais. Obrigada, deputado. Eu falei lá, o embaixador André Coelho está na plenária agora, que o Chair chamou a plenária. Ok? E eu pedi a Ana Antônia ligar para o Raoni, a secretária de Clima, com quem eu falei, para falar que o senhor ia atrasar 20 minutos. Então, como eu não quero... Tá, assim, são uma influencer, eu sou uma carbon influencer. Então... Seguinte, eu sei que o senhor está correndo, mas eu acho que tem aqui, talvez, uma pergunta da plenária. As pessoas vieram para olhar. Não precisa ter resposta, só para o senhor sair com a pergunta na cabeça. Não, eu respondo. Tá? Não, e, Ludovino, 2 pontos que você vai conversar com ele depois, como você vai assessorá-lo, coloque 2 coisas para as pessoas começarem a perceber. Porque as pessoas acham que o voluntário vai independente do regulado. Não vai. Não, gente, uma coisa é o mercado, como foi colocado aqui com toda clareza, mas o problema reputacional de imagem do país, internacionalmente falando, é uma só. A gente não pode errar, tem que ter o regulado funcionando, etc., etc., o voluntário funcionando, fazendo negócio, mas a imagem tem que ter guardar coerência.
Tá? E, então, a gente não pode trazer as tensões políticas federativas para dentro disso. Mas eu queria, Ludovino, 2 pontos rapidamente, porque eu sei que ele tem que correr. Eu peço o meu... Eu tenho um guarda-costas, se eu quiser, eu peço para ele acompanhar, tá? Para o senhor correr mais rápido. E depois, uma pessoa da plateia pode fazer uma pergunta para ele poder não dormir. Por favor, faça uma pergunta para ele não dormir, ficar inquieto e dar uma resposta em Brasília. Vai lá. Muito rapidamente, então. Eu queria olhar, deputado, numa visão integral da questão do capital natural e definir alguns pontos fundamentais nessa estrutura. A primeira, o nosso capital natural, ele tem recursos naturais que se dividem em produtos ambientais como madeira, óleos, o próprio petróleo é um recurso natural. E, para além dos recursos naturais físicos, que são os que podem ser objeto de fruição, nós temos os serviços ambientais. Aí os serviços ambientais se desdobram em carbono, água, biodiversidade e outros elementos. E depois tem um bicho diferente, tanto do ponto de vista jurídico, quanto tributário, quanto econômico, que é um crédito de carbono, que é um bicho completamente diferente de um serviço ambiental. Um serviço ambiental pode se transformar num crédito de carbono, sim, mas ele tem todo um processo novo, diferente, que é a estrutura de cumprimento, de monitoramento, reporte, verificação, e eu só tenho um crédito de carbono quando eu tenho um título certificado desse crédito através de uma estrutura. Então, a natureza jurídica do crédito de carbono é diferente de serviços ambiental. Assim como, quando eu evoluo do crédito de carbono para o sistema regulado, não é mais um crédito de carbono, ele é uma permissão ou uma allowance, digamos assim, é uma cota. Então, toda esta estrutura tem uma análise de impacto jurídico, tributário e econômico diferente. A minha pergunta é, como o senhor está pensando em fazer para que com estas coisas possam conviver conjuntamente, gerar cada uma delas o seu espaço próprio de crescimento para o país? E, já entroncando na segunda pergunta, e aí a natureza jurídica disto, né? Como é que a gente define esta coisa? Porque sem definir natureza jurídica eu não posso transacionar. O que é que eu quero dizer? Nós saímos de um processo de fomento e doações, e o jogo agora é completamente diferente. O jogo é um jogo de trade, é um jogo de ativos, que tem que estar definido juridicamente. Então, a pergunta seguinte vai no entroncamento daquilo que a ministra Isabela está dizendo. Como é que eu construo a ponte segura para eu transformar os meus ativos ambientais e serviços ambientais em créditos que amanhã poderão ser carbono, biodiversidade e os outros? E aí a ponte mais importante de todas é como é que eu construo a ponte para que o mercado voluntário, como a ministra está dizendo, possa ajudar tanto no processo de descarbonização, quanto no fardo enorme que o país tem de cumprimento das suas obrigações nacionais e de transformar isso num mercado que possa ser saudável do ponto de vista da conexão da ponte com o mercado regulado. Esse é o ponto fundamental. O tamanho dessa ponte, a robustez dessa ponte que o senhor construir, é o que vai ditar a capacidade de crescimento destes mercados no país. E paro por aqui, porque já é demais. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Joga para o ímpar, vocês dois. Estou brincando. Vamos lá. Uma pergunta rápida para o deputado. Eu entendo que no texto do PL, hoje, a titularidade dos créditos está para quem fizer o registro, né, desses ativos. Eu queria entender se vocês esperam que o proprietário vai fazer o registro e continuar com a titularidade, ou se são os desenvolvedores que vão registrar e passar a titularidade para eles. Você falou de seguir a Constituição e os direitos de titularidade, então eu entendo que é uma questão importante manter a titularidade dos ativos para quem tem a titularidade deles na terra. Né? Legal. Bom dia. Se identifiquem, por favor. Né? Eu sou o Thiago Piccolo, CEO da Regreen. A gente é uma empresa que desenvolve projetos de restauração ecológica na Mata Atlântica e na Amazônia. E pegando um pouco um gancho no que a ministra falou e o Ludovino falou também, para a gente é muito importante entender essa ponte entre o mercado voluntário e o mercado regulado, especialmente no que tange a nossa plena titularidade dos créditos para poder transacionar isso com outras partes. Então, a gente tem hoje, é um pouco uma pergunta, um pouco também um depoimento.
A gente tem hoje diversas conversas com grandes multinacionais que enxergam no Brasil e na gente a capacidade de gerar esses ativos e consumir esses ativos para os seus fins. Como que o senhor vê a possibilidade da gente exportar isso livremente em toda a sua plenitude, inclusive na questão de ajuste correspondente e na conciliação entre a NDC do país com, eventualmente, NDCs de outras jurisdições na qual esses consumidores estão interessados? Nossa, só... Bom, o Ludovico é um especialista... Quantas COP? Desde o século passado. 23. Não, fala assim, olha, desde o século passado. Ele já sabe a resposta, ele está perguntando para provocar mesmo. Se alguém tem que responder, é você aí. Ó. Bom, o que nós temos que fazer agora é garantir a integridade dos mercados. Como que você faz isso? O cumprimento da NDC, ela deve ser a ação principal governamental, e essa lei, ela não é uma lei finita, que define uma alíquota, uma regra. O mercado vai se adequar de acordo com as ações, o cumprimento de metas, as certificações que forem acontecendo. Então, nós não temos como criar uma meta específica, por exemplo, em quantitativo de exportação, porque as perguntas se entrelaçam entre si, o que você colocou junto com o que os colegas questionaram. Já respondo pontualmente, especificamente, a questão de propriedade. A comunicação, como que eu vou resumir a resposta? Ano passado, a ONU-RED orientou os países de que a credibilidade dos créditos tem muito a ver com a questão da legislação local. Nós temos realidades diferentes dependendo do país. O nosso país tem uma Constituição, ela tem cláusulas pétreas e, na minha opinião não, o que é exigido para você ter credibilidade é seguir esses preceitos constitucionais. Eu estou falando em relação à titularidade, porque a titularidade não é o que eu posso colocar ou não na lei. A titularidade já está definido pela Constituição. Nós corremos o risco, sim, de ter dupla contagem se um terceiro reclamar pelo seu crédito que foi vendido num jurisdicional. O desafio disso tudo é a comunicação. É você concentrar num sistema nacional, como a ministra falou, a comunicação sobre os ativos que estão sendo negociados, para você não correr esse risco e não colocar falta de credibilidade em relação aos projetos que estão acontecendo. A transição entre o voluntário para o mercado regulado, a emissão do CRVE, especificamente, vai depender muito do cumprimento da NDC. É muito difícil. Eu cheguei a colocar uma banda de offset para ser uma banda mínima de offset para poder transacionar. Só transacionar recebendo o CRVE. Aí teve um apelo muito grande do governo, como eu falei, o texto está em construção, para que não haja isso. Não havendo isso, vai ter uma facilidade das ações governamentais no cumprimento da NDC, para depois abrir essa banda, que não tem um teto máximo e não tem um teto mínimo. Para exportação, falando em reflorestamento, é um pouco mais fácil, porque hoje o reflorestamento ele não está no cálculo líquido que nós temos em relação às nossas emissões. Então, o Brasil tem os seus 53%, a ministra trabalhou isso, que é uma meta ousada, é uma meta forte, significativa. 49% de desmatamento, seja legal ou ilegal, e eu acredito que o mercado pode, nesse aspecto, ser muito importante, porque o controle do desmatamento já faz com que a gente avance no cumprimento da nossa meta. Se nós diminuirmos, resolvermos o problema do desmatamento, nós vamos ter cumprimento da meta. Se nós tivermos o cumprimento da meta, o mercado passa a ser o ativo que a gente tanto espera do Brasil do ponto de vista econômico. E a gente poderá transacionar externamente com regras que permitam que esses créditos possam ser reconhecidos para fins de compensação. O sistema de governança vai ser muito importante nisso, e é por isso que ele não está concentrado num único ministério, ele não está concentrado num único poder. É uma espécie de uma agência. E isso vai se dar ao longo dos anos. Não tem uma resposta pronta para isso. Nós vamos ter, ao longo dos anos, de acordo com quem estiver momentaneamente no comando político, as determinações e ações que vão ajudar ou não a nossa indústria, o nosso meio ambiente, o cumprimento de tudo isso. O que eu posso garantir na lei? Eu posso garantir na lei um sistema de governança que separe quem fiscaliza
de quem executa, que é importante, não existe lugar nenhum no mundo em relação a isso, que coloque o meio ambiente para ser responsável pelo cumprimento das NDCs, conjugado com o Ministério da Fazenda, que é o responsável pelo mercado. Acredito que o governo tem que ter, nessa lógica, que o seu ganho econômico vai ser com o potencial que o Brasil tem e menor do ponto de vista arrecadatório, porque você tem ali imposto, só do que diz respeito ao imposto, não punição, não você querer usar o mercado, as cotas, as ações, para ter modelo arrecadatório. Isso nós estamos mudando. O projeto do Senado veio solto nesse aspecto e a gente está colocando uma definição muito específica. Em relação à indústria, nós estamos colocando uma mudança importante sobre o ajuste de fronteira. Assim os demais países fizeram e nós não tínhamos isso no texto. Ele é um complemento dessas ações para a proteção interna que, naturalmente, vai valorizar o nosso crédito. O mercado voluntário, diferentemente das ações de fundo, ele tem uma auditoria externa. Você tem uma certificação dentro dele. E o que nós precisamos, do ponto de vista governamental, é garantir a comunicação desses ativos que são do mercado voluntário, como o próprio nome já diz, voluntário, uma comunicação capaz, num sistema nacional, de fazer o controle disso, de dar segurança para a integridade dos créditos. Porque se você tem essa comunicação obrigatória, e não é pedido de autorização, o mercado é voluntário, não confundam isso. A comunicação para o órgão sobre que o proprietário é o proprietário, não tem debate sobre isso. O proprietário é aquele que tem o documento ou tem o usufruto. Isso é cláusula constitucional, cláusula pétrea, inclusive. Ele é o proprietário e é ele que tem que definir. Não você inverter a lógica de propriedade. E isso que eu estou dizendo, eu repito, não é uma opinião minha. Isso é dar previsibilidade e segurança jurídica para que o questionamento não caia no Supremo Tribunal Federal e aí sim você tenha um questionamento de integridade sobre a propriedade desses créditos e que pode prejudicar o mercado como um todo. Isso é uma coisa muito importante nesse aspecto. Em síntese, é isso, eu vou poder conversar com vocês depois. Essa transição, tanto para o CRVE quanto para o ITMO, ele fica a cargo do SBCE, ele fica a cargo do SIM, do controle governamental, porque é ele que tem que dar... Porque quando ele sai do mercado voluntário para virar mercado, uma espécie de um crédito de cota, digamos assim, ele já começa a contar para a NDC e aí tem que ter um cuidado muito grande. Nesse aspecto, se ele vai entrar para a contabilização, se ele vai ser um ativo possível de receber isso, único e exclusivamente tem que ficar com o órgão gestor. É o órgão gestor, somente ele. Eu não posso colocar isso na lei, porque isso traria uma situação de imprevisibilidade e abriria uma margem muito ruim para coisas ruins. Inclusive, um dos pontos que eu estou retirando do projeto era uma linha de um decreto do governo Bolsonaro que dava a possibilidade de transação negocial, não por setor, mas por empresa. Isso, imagine que o tamanho da insegurança jurídica para isso. A empresa ir lá, ela ser contemplada, a outra do mesmo setor não, porque negociou com o governo, porque ele deu um ativo de cota separado. Isso é imprevisibilidade, isso é falta de segurança jurídica. A não participação, o sistema de governo que nós estamos alterando, colocando uma linha mais, traz mais participação, os setores vão ter mais voz para poder ser ouvido, inclusive porque são os setores regulados. Em síntese, assim, de maneira bem resumida, como eu disse, o relatório está em construção, a gente tem se dedicado muito a estudar o tema, é trazer essa segurança jurídica, previsibilidade, para não ter surpresa para ninguém. Você pode até não gostar, mas se você tiver certeza, clareza do que está ali, você tem segurança para poder tomar suas decisões. Perdão. Super obrigada. Olha, esse é o mercado capturado, né? Que já ficou aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer coisa que eu precisar, estamos à disposição. Vamos agradecer ao deputado, que vai ter que correr lá. E, olha, só faço uma recomendação para o senhor, assim, de experiência. Seja sereno. Tá? Serenidade é tudo para poder enxergar mais à frente. Tá bom? Tudo de bom, sucesso. Eu acho que, com isso, não sei se alguém quer fazer considerações finais. Ludovino, César... É César, né? Se querem fazer considerações finais, nós estamos encerrando o painel
Acho que tem um panorama aqui muito importante. Há, sim, do ponto de vista reputacional, de imagem, de segurança jurídica, uma conexão entre voluntário e regulado. Tá? Tem que se observar isso. Tem várias pessoas, inclusive na delegação brasileira, falando que isso é um non-issue. Isso é um issue, tá? No mercado nacional e internacional. Então, é importante fazer essas aproximações. Acho que, Ludovino, você, do ponto de vista de segurança jurídica, você colocou muito bem como é que a gente vai olhar isso numa perspectiva de abrir e não de restringir esse olhar para o futuro. Eu acho que, quando se fala em integridade, para onde está indo o voluntário com toda essa experiência, a gente não pode tirar do investidor a capacidade de investir no regulado e no voluntário. A opção de fazer as duas coisas. De fazer as duas coisas. Isso é uma mentalidade. O Brasil é um país que tem que ser o país de alternativas nas questões climáticas e de natureza, enfim, e, portanto, a gente não pode fechar, restringir a opção do investidor. O investidor pode vir dos dois lados. E isso eu não vejo ninguém falando. É como se quem investe em voluntário não vai investir em regulado. Eu falei, como que não? Né? Eu posso querer colocar dinheiro, quiser colocar dinheiro, se o país está me oferecendo bom retorno em dois caminhos. Né? Então, eu acho que caberá a nós, da sociedade, dos setores econômicos, que dá realmente discutir isso numa perspectiva assim, um pouco fora do olhar de curto prazo. Né? E eu entendo que isso é um processo, mas também isso não é assim, a panaceia do mundo. O Brasil tem que discutir taxação, tem que discutir outros instrumentos, como é que o mundo vai evoluir, e ele está certo em ter uma preocupação com a NDC. Agora, chama a atenção que o Brasil tem uma gordura a ser queimada, que é a emissão associada à ilegalidade, porque é o desmatamento. Isso é uma gordura que o Brasil tem. Tá? Como o Rotterdam, mal comparando, do que outro da Rússia. Tá? Mas, assim, isso não é economia, gente. Nós estamos, embora seja o carbono da atmosfera, é um carbono não econômico, é um carbono do crime. Ninguém vai comprar um carbono. Então, você reduzir esse carbono vai abrir um espaço que o Brasil tem que dizer como é que ele vai entrar economicamente para ser remunerado por esse desenvolvimento, que aí são as emissões econômicas do Brasil, de fato. Nós somos 50-50. As opções, em ordem de grandeza macro, né? As opções de você combinar a redução desses 50%, são de 50% de emissões, associado a você subir, fazer o que eu chamo de phasing up, tá? De boas soluções robustas, verdes, e que protejam a natureza, no sentido não da intocabilidade, mas da natureza ser um ativo do crescimento econômico do Brasil, é uma visão estratégica do país, que eu não vejo as pessoas discutindo no Brasil. Eu estou sendo muito sincera. As pessoas estão discutindo fragmentados, um puzzle, um quebra-cabeça, cada um tem um pedacinho. Não é assim que a gente vai ocupar o lugar que eu acho que a gente pode ocupar no mundo. Tá? E não é assim que a gente vai achar, que eu vou ser muito dura agora, que a esplanada dos ministérios é a provedora de visão do Brasil. Não é. Ela tem boas lunetas, bons microscópios eletrônicos, etc., mas a sociedade tem que dizer o que ela quer ser vista, como é que ela quer ser vista, como é que ela quer ser colocada. Nós temos os subnacionais, nós temos os governadores, nós temos os prefeitos. Há uma relação federativa no Brasil que esse assunto está pipocando de maneira muito assim, com alto grau de entropias. Eu vou usar um conceito mais delicado. Tá? Está todo mundo batendo meio pinball, pá, pá, pá. E o mercado, como ele mesmo disse, o César disse, olha, o mercado vê tudo isso. O mercado está enxergando aqui e lá fora, né? No Brasil e fora. A regulação, a segurança jurídica, também. Imaginar quando os juízes começaram a entrar para dizer o que tem que ser judicializável. Olha, minha experiência, a gente evita delegado, juiz e psiquiatra, psicanalista. Eu sugiro vocês, e agora, recentemente, ambientalista também, segundo alguns. Então, eu sugiro que a gente se engaje realmente, ajude o deputado, contribua com os debates no Congresso, mas, assim, tem que contribuir para uma visão, como é que a gente quer chegar em 2025, senão não tem uma ação mais estruturada no Brasil. Aí você fez colocações importantes, mas, olha só, nós não podemos questionar, tem a questão imobiliária, né? Tem uma série de coisas que precisam ser debatidas no Brasil,
sobre o que é viável ser feito e o processo que se quer estabelecer. Tipo, ter uma visão, daqui a 10 anos chegamos lá. O Brasil estabelece sempre coisas sem processo. Eu nunca vi um negócio desse. Tá? Ele chuta a bola e não tem o processo de como é que é o gol depois, do campeonato. Ele ganha um jogo, mas ele não ganha o campeonato. Aí, quando ele ganha o campeonato, ele não consegue dizer como é que ele jogou o campeonato. Ele só consegue dizer como é que jogou o último jogo. Repara, se você pegar isso, é uma cultura nossa. Não é assim que o jogo é jogado aqui. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter uma conscientização que processos são esses, e quem entender tem. A visão de curto prazo e a visão de longo prazo são exatamente o setor privado, o setor financeiro, a sociedade, que investem. Os governos duram 4 anos. Então, essa capacidade de ter uma elasticidade maior que vou ferir todos os conceitos aqui econômicos, com uma externalidade que você possa, de fato, manejar esse país tão diverso, tem que ter cuidado com essa imagem que o Brasil quer emergir. Né? E nós viemos com a COP, com tudo arrumado, do ponto de vista de mostrar o país de outro jeito, e ganhamos um fóssil do dia. Tá? Isso mostra que o mundo é diferente. Eu nunca tive um fóssil do dia na minha gestão. Estou muito orgulhosa disso, entendeu? Muito orgulhosa, porque eu sei de como é complexo mexer isso. Então, ambicionar ser de baixo carbono tem a ver com a nova identidade política, um novo momento de identidade política da sociedade brasileira. Tem que ouvir todo mundo, tem que entender os interesses. Ter interesse não é feio. Não acha? É legítimo dentro da democracia. Tem que saber dialogar. Minha última observação. Olha, se os diferentes não tivessem dialogado, a gente não teria democracia no Brasil. Foi preciso sentar o Goberi com o Ulisses Guimarães, foi preciso sentar, os militares sentaram para conversar com todos aqueles que foram responsáveis pela transição para ter a democracia brasileira. Os lados opostos dialogaram e construíram um caminho para o país. Neste assunto, não tem ideologia, tem o Brasil. Não é um assunto para questão política ideológica. É uma questão política ideológica, vai para o boteco, toma um chopp, espero eu, uma caipirinha de baixo carbono, e discuta. Agora, aqui, a imagem do país, discutindo o que o mundo, entendendo o nosso papel, nós temos que ser brasileiros. Eu convido vocês que estão envolvidos, vamos ser brasileiros, tá? Independentemente de auê com você, porque é sério, tá? E nós não podemos errar. Eu fui incisiva com ele, nós não podemos errar de novo. Eu só não falei o de novo. Não podemos errar de novo. Tá? Não é brincadeira, e eu estou chocada. Como é que o Brasil chega aqui com todos os ativos e sai com fóssil? Né? Tem algo errado na equação de ver as coisas. Nós temos que olhar o futuro, nos ocuparmos do futuro, contar novas histórias sobre o futuro, não ter medo do futuro, parar de editar o passado, parar de achar que somos uma sociedade de reparação e consagração. Ousem. O Brasil é um país de ousadias. E um Brasil é um país de diálogo, de construção. Nós iremos presidir 3 processos extremamente complexos, em 2024 e 2025, extremamente complexos, com dias políticos, que se conectam, embora as agendas sejam separadas, e que está em jogo o que a sociedade, além do governo, o que a sociedade brasileira, como é que ela se coloca para esse mundo, que é o mundo da contemporaneidade. Então, assim, o debate anterior mostrou isso. A complexidade, as pessoas falando, não tinha aqui ninguém de bandeirinha, vamos salvar o planeta, etc. Todo mundo discutindo o desenvolvimento, todo mundo discutindo como é que aloca dinheiro, como é que resolve SAF, como é que resolve renováveis, os investimentos, os fundos soberanos. Não é a estratégia de Small is Beautiful. Falou certo, não é o Fundo Amazônia com 20 milhões de dólares. O Brasil pode até receber em bom, mas não é um país para sentar para receber 20 milhões de dólares de doação. Quando eu sentei a presidente Dilma em Paris, ela recebeu mais um bi. A primeira cartada. Então, assim, a gente tem que saber o nosso tamanho e saber que muitos países vêm com o Brasil porque eles acham que o Brasil é um alocador de soluções. Olhem para os vizinhos, olhem para o mundo. Nós somos um país que olhamos o Atlântico Sul, o Atlântico Norte, nós olhamos os nossos vizinhos com muito preconceito, muitas vezes. Nunca na agenda climática a gente vem junto. Né? Como é que a gente trabalha com a Bolívia, como é que a gente trabalha com o Peru, etc. Então, é um desafio, um processo disruptivo. O Chile está fazendo coisas legais, o Peru está fazendo coisa legal. Eu vou perguntar aqui quantos de vocês sabem que não sejam empresas da América Latina. Tem que abrir o olhar, tá? E mostrar que essa gente bronzeada é do cacete, que a gente é mesmo, entendeu? Mas está na hora da gente ser contemporâneo. Tá? Então, eu quero muito agradecer a vocês. Ludovino, cola no relator, por favor. Cola também, César, entendeu? Vai lá, olha.
Qual é a ponte, qual é a ponte, qual é a ponte, como é que é a integridade? Isso não são palavrinhas, wishful thinking, não. São importantes para a postura da sociedade brasileira. Isso inclui os investidores, isso inclui quem gera emprego, quem gera responsabilidade, quem gera dinheiro, tá? E quem faz esse país melhor. Ninguém vai nos dar isso. Só o povo vai construir isso. Então, eu não terceirizo ser brasileira. Recepciono quem quiser do mundo para ser brasileiro. Agora, eu sou brasileira, então eu cuido do que é meu. Está na hora de a gente cuidar desse país, seriamente, está na hora de se aborrecer. Que droga, deu errado. Quem é santista rebaixou, né? Sinto muito. Eu não sou. A vida dura. Mas a gente tem que entender o seguinte, que volta. Tá? E nós voltamos, mas não adianta Brasil is back. A pergunta para mim é, is the future back? Essa é a pergunta que o Brasil tem que responder. E tá. Concordam? Mais alguma coisa? As últimas palavras são de vocês. Quer falar, César? Tchau. É com você. Muito obrigada a todos pela participação. Tá? E daqui a pouco a gente volta com novas emoções. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E ano que vem, o César vai encerrar, que esse país venha com o seu balacobaco, com o seu jeito simpático. Embora a gente goste de jabuticaba, o mundo não conhece jabuticaba. Tá? Então, está na hora de a gente ser transformador para o mundo, para a gente mostrar que nós estamos juntos com o mundo, e não que a gente lidera o mundo. Que o mundo nos escolha como sociedade. Tá? Vamos preparar a nossa sociedade para ser uma sociedade líder. Tá? E sociedade de líder são aquelas sociedades que são escolhidas, não autodeclaradas. Cuidado com isso, porque no mundo internacional é assim que a coisa funciona. Então, vamos ser legais, voltarmos a ser o país que acolhe o mundo e pedir ao mundo para nos acolher. Acho que é por aí que o empresário brasileiro, o investidor brasileiro, quando numa bolsa de valores o cara chega com dinheiro, você bate o martelinho, você faz não sei o quê, mas ali tem uma construção de parceria. O Brasil tem que voltar a ser parceiro do mundo. Esse é o apelo que eu faço para todos vocês. Você encerra, César, com você. Pois então, eu vejo de uma forma muito similar, tá? Tudo que a Isabela colocou aqui, eu acho que é muito consistente. A gente pode bater um papo disso depois, mas eu queria fazer uma oferta e um pedido de ajuda. Então, a gente tem 2 anos, no mínimo, com G20, com COP30, que vão ser anos super... E o BRICS Plus. Então, vai ser, acho que, uma janela super interessante para a gente. E, sim, a gente precisa de regulação, sim, a gente precisa do governo, tudo isso é muito importante. Mas a responsabilidade também, eu acho que é nossa, é minha, é de vocês. Então, eu me coloco à disposição. Quem quiser saber mais sobre o que eu faço, sobre o que a B3 pode fazer, né? Então, eu tenho foco, por exemplo, em dado, em mercado de carbono, instrumentos financeiros, engajamento com líderes no mundo inteiro. Então, eu fico à disposição para conversar e peço ajuda. Eu acho que a gente tem que construir o futuro que a gente quer. Ninguém vai fazer para a gente. Então, é isso aí. Tu vai atrás, tem que trabalhar muito, né? E dizer, assim, claramente, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Muito orgulho. É o único passaporte que eu uso do Brasil, embora possa usar outros. Tá? E eu acho o seguinte, está na hora da gente ter essa consciência do nosso lugar do mundo, do nosso papel no mundo. Tá? O Brasil tem que entender que mundo é esse que está vindo aí. Esse mundo já está aí. Tá? É um mundo complexo, fragmentado. Eu vou sair daqui, vou para o pavilhão da Ucrânia, porque eu sou do grupo que está avaliando a guerra da Ucrânia. O Grupo Internacional está avaliando a guerra da Ucrânia. Então, assim, vou discutir, vocês veem o que está acontecendo lá. Nunca uma guerra destruiu tanto um país do ponto de vista de natureza. E é um país chave de fronteira agrícola do mundo, de fronteira de minerais, etc. Eles têm 20% de todo o solo contaminado por 70 a 100 anos. O solo mais importante de produção agrícola do mundo. Tá? Os drones jogam bombas de potássio, que são proibidas por contaminação. Então, assim, as mudanças climáticas elas são transformadoras de vida e de olhar do mundo. O Brasil, somos um país que temos paz há mais de 150 anos com nossos vizinhos. Nós somos um país que pertencemos ao grupo de 15 países do mundo que tem relações diplomáticas com todos os países do mundo. Isso é um ativo que nenhuma sociedade... Tem 15 sociedades do mundo que tem isso. O desafio desse século é natureza, segurança, democracia e paz. Que a gente despreza no Brasil. A gente olha isso com um preconceito. Eu já trabalhei em país em guerra pelas Nações Unidas, é uma coisa assim...
é dilacerador se não tem alternativas. Você olha o BRICS Plus, você olha o G20, o PIB do G20 é maior que o PIB do G7 hoje. Se você tirar os Estados Unidos, tirar a China dessa equação, o PIB do G20 é maior que o PIB do G7. Se você pegar o PIB do BRICS, é maior que o PIB do G7. Entendam isso. Tá? Tem um mundo novo chegando, e nós somos parte da nossa nova equação econômica do mundo. E social, um mundo invertido, né? A convenção em Rio 92, nós tivemos clima, a convenção regime climático pelos países emissores desenvolvidos e a de biodiversidade pelos países detetores de riqueza e são desenvolvimento do país do Sul. As duas convenções juntas, nunca ninguém lê isso. Era discutir floresta aqui, um fundo de florestas e não sei o quê, umas coisas sem nunca discutirem por que o mundo não fez uma convenção de florestas em 92. Vocês sabem por quê? Porque dos 196 países signatários da ONU, menos de 80 têm florestas. Então, você não tem um acordo global. Você tem que chegar aqui pedindo ao mundo, olha, temos essa ideia, como vamos trabalhar junto? E não divulgando coisas que o povo não entende. O povo não conhece jabuticaba e não fala português, só para vocês saberem. Assim. Bom entender isso, entendeu? Entender que a discussão é de outra natureza. Então, passa por todos nós, brasileiros, chamar o mundo para estar no Brasil, ouvirmos, chamar os brasileiros, esse país tão continental, tão fantástico, que o Nordeste canta de um jeito, a Amazônia de outro, o Centro-Oeste, mas são todos brasileiros. Um país que só fala uma única língua, embora tenha mais de 238 línguas indígenas. Então, assim, é impressionante o que esse país é um ativo contemporâneo e nós achamos que o mundo é melhor. Não é. Tá? Não é. Nós somos parte de um mundo que pode ficar melhor. A minha convocação é que um brasileiro assim, se orgulhem de serem brasileiros, trabalhem por esse país mais justo, vamos ser brasileiros. E parem de falar mal do Brasil. É um apelo que eu falo. Isso não é política, fala de outro jeito. Mas isso aqui é para a gente chegar no Brasil e chegar no mundo de outro jeito. E aí, o que a gente faz? A gente deseja Feliz Ano Novo para todos, beba a caipirinha de baixo carbono. Eu espero que na COP30 a gente tenha a caipirinha de baixo carbono no Brasil. Vai ser um sucesso. E se questões de Natal e Ano Novo, que venha o Deus de baixo carbono nos abençoar, porque o Brasil tem jeito, só depende da gente. Ludovino, super obrigado. Você é um português brasileiro. Obrigada, César. Obrigada a vocês. E ele vai dizer adeus. Bye, bye. Já estamos à espera do outro painel. Só para dizer que desejo que a gente tenha no futuro um RG de baixo carbono. Tá? Um CPF e um CPNJ de baixo carbono também. Tudo vai ser de baixo carbono, porque não tem outro jeito, é inexorável. Muito obrigado aos palestrantes. Em seguida, teremos o nosso painel da Ativus, etanol como matéria-prima para produtos e combustíveis sustentáveis.